Olá! Nesse vídeo vamos conhecer as principais teorias do desenvolvimento para 0 a 3 anos e pensar o que é importante nessa idade para a criança. Primeiro é importante a gente ter noção de que a criança precisa ser respeitada e apresentada ao mundo. A criança é uma esponjinha. Então, se a gente pensar com a nossa mente de adulto, talvez a gente não consiga visualizar aquilo que a criança precisa, tá? Então tenha bem em mente que a criança acabou de vir ao mundo, que ela está conhecendo a realidade através das experiências que ela tem vivido. Então, algumas anotações importantes que eu fiz aqui. Brincar é aprendizado. Parece que é só uma brincadeira, mas a criança está desenvolvendo neurologicamente, experimentando. Às vezes a brincadeira até do jeito que a criança pega as coisas, solta, né? O cérebro da criança está em formação acelerada. Nos primeiros anos ele está criando conexões. Então a criança está olhando, está observando, está pegando na mãozinha, vê um objeto cair, escuta um pássaro, tudo isso é desenvolvimento, é estímulo. E a criança está fazendo caminhos neurológicos. Imagina que a informação vem, ela está sendo processada. Então, cada experiência molda o desenvolvimento neurológico da criança. Então, às vezes o pai e a mãe, a gente quer entupir a criança de estímulo, onde na verdade a realidade é estimulante por si. Então, a criança olha e experimenta a realidade que está à sua volta. Brincadeiras desenvolvem o sentido e a coordenação. Então, pensa que a criança está se desenvolvendo fisicamente. Então, a criança pega, a criança encosta nas coisas, a criança balbucia, a criança observa, tem os sentidos, ela está experimentando o mundo. E também as emoções. Ela aprende a lidar com as frustrações, a esperar, a dividir, a rir. Então, ela está experimentando. Então, a gente vai acompanhando as reações que a criança tem. A linguagem é estimulada naturalmente, mesmo que a criança não fale, ela está experimentando ali com os sons que ela emite, ela repete. O corpo vai aprendendo junto, a noção de espaço, de raciocínio, o que cabe, o que não cabe. E os adultos presentes tendo noção disso é muito importante, tá? Então aqui a gente não falou de marcos, não falou de datas, só para o adulto saber que tudo é desenvolvimento para a criança, né? Então a criança tá ali observando, ela tá se desenvolvendo, tá? E claro, né, a exploração da criança também é desenvolvimento. A criança vai no mercado, ela tá olhando as cores, né? Ela vai numa consulta junto, ela tá esperando a consulta. Tudo isso é aprendizado. A gente pensa que aprendizado é aquilo que vem na escola, aquilo que vem num jogo formal, aquilo que vem num brinquedo educativo, tudo é aprendizado. Então eu trouxe aqui algumas teorias pra gente rever. Aqui, teoria do Freud. Eu posso trazer em vídeos específicos cada uma delas, tá? Mas aqui só pra gente conhecer as teorias e mais ou menos o que elas dizem. Então o bebê, ele busca prazer e segurança através do corpo, tá? Então tem a fase oral de 0 a 1 e a fase anal de 1 a 3. O que é importante? O bebê coloca tudo na boca, tá? A criança, essa relação com a criança com a boca ali, né? E a criança querendo controlar ou segurar as fezes ali. O que a gente tem que fazer nessa fase, de acordo com a teoria? Oferecer contato físico, né? O afeto. A criança se regula ali pelo afeto. Ela acabou, né? 0 a 1 ano, a criança nasceu, ela tem essa necessidade do toque, né? Oferecer o contato físico. E na fase seguinte, apoiar ali com leveza o desfraude. O que não se faz? Não se proíbe que a criança leve objetos na boca sem necessidade, né? Porque ela está experimentando o mundo através disso. E não brigar ou não envergonhar a criança diante do cocô e do xixi, porque aquilo ali, segundo a teoria, é um processo que quanto mais leve passar, menos registro de trauma, né? Então, exemplo, a criança faz cocô na roupa, ao invés de dizer que feio, dá pra dizer tudo bem, acontece, vamos limpar. Isso fortalece a segurança e evita a vergonha corporal, tá? Outro autor, o Erik Erikson.
O bebê precisa confiar no mundo e depois se desenvolver com autonomia. Então, o primeiro estágio é confiança e desconfiança. Gente, o bebê, quando ele nasce, ele não sabe que a mãe dele não é ele, né? Ele não sabe de nada, na verdade, né? Então, ele vai experimentando o mundo. Então, tem as primeiras crises do desenvolvimento da criança, quando a criança, lá por 3 meses, a criança vê lá que a mãe sai do campo de visão, ele não sabe se essa mãe vai voltar, né? Então, quando o bebê nunca chora, aí do nada ele começa a chorar, por quê? Porque ele não sabe se a mãe volta. Quando ele entende que ela sai do campo de visão, mas ela volta, a crise passa, né? Então tem a ver com essa confiança no mundo. Então ali, se o bebê busca o adulto quando sente medo ou dor, observar, né? Então o bebê busca essa regulação no adulto. Porque, claro, né, o adulto é que traz a segurança e traz o alimento e traz tudo pro bebê. Então, se a criança quer fazer tudo sozinha, se ela quer se vestir, se ela quer comer, o que é importante? Atender com afeto e consistência, se mostrar presente, de acordo com a teoria, né? E também incentivar a tentativa da autonomia, mesmo que não fique perfeito. O que não fazer? Ignorar o choro. Toda demonstração de necessidade é uma necessidade que precisa ser atendida. Então, ao mesmo tempo, não ignorar o choro, mas também não fazer tudo pela criança. É a ideia de acolher a criança, né? Então, eu preciso acolher. A criança precisa saber que tem um adulto ali, presente, para quando dói, né? Então, sabe aquela questão, não foi nada? Então, eu caí. Como assim não foi nada? Vamos acolher. Tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Mamãe tá aqui. Exemplo prático. Seu filho quer calçar o sapato sozinho e demora. Ao invés de calçar por ele, dá para dizer, você quer tentar? Eu tô aqui se você precisar de ajuda. Isso constrói confiança e autonomia. Tem a teoria do apego, do John Bowlby e da Mary Ainsworth, que é o vínculo afetivo, na teoria do apego, é a base da saúde emocional. Mas na minha época, gente, somos nós aqui adultos a prova de que é preciso educar as emoções e que é muito importante se sentir seguro. Como é bom se sentir seguro. Não significa que a gente vai fazer tudo para a criança. Não significa que vamos gerar mimimi. A gente tá pensando aqui, nessa teoria, uma criança que sabe que tem com quem contar. É essa a ideia, tá? O apego seguro se forma com sensibilidade e responsividade. O que observa? Se o bebê chora e busca o cuidador, né? Então, ele sabe que tem com quem contar. Ele caiu, ele olha ali. Né? A criança cai, ela sempre olha para ver qual é a resposta do adulto. Entre dizer não foi nada e dizer tá tudo bem, dá para continuar brincando, tá doendo, né? É diferente. A criança explora e volta para verificar se o adulto tá ali. Então isso é apego seguro, né? A criança tá ali, mas sabe que tem alguém olhando, sabe que tem alguém cuidando. O que fazer? Atender com empatia essa criança, mesmo nas birras. Não significa que eu vou fazer o que a criança tá querendo. A criança se jogou no chão. Eu tô ali, né? Mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui. Você precisa levantar porque a gente tá saindo, mas a mamãe tá aqui. Não é dizer... Pausou aqui? Não pausou. Não é dizer pra criança, tô indo embora, vou sem você. É diferente de dizer, a mamãe tá aqui, eu preciso que você levante. E pode pegar a criança, mas a ideia é a criança saber que tem com quem contar e que o sentimento dela tá sendo validado. Eu sei que você tá chateado, mas a gente precisa ir, né? A gente vai trabalhar estratégias em cursos específicos sobre essas questões, tá? O que não fazer? Não deixar chorando para aprender. Não dá, gente. Não dá para deixar chorando para aprender. Pode deixar... A criança pode até continuar chorando, mas sabendo que o adulto tá ali. Quer chorar, né? Criança maior principalmente, né? Pode chorar. Mas se precisar de alguma coisa, a mamãe tá aqui. Não pode negligenciar o vínculo emocional, tá? Mesma coisa um adulto, gente. O que a gente tem dificuldade de pensar para criança, pensa num adulto. Eu tô chorando porque tô chateada, né? Um amigo meu me vê chorando, uma amiga minha me vê chorando. O que ela vai ou não fazer, né? Vai, isso não é nada.
Poxa vida, sinto muito, Thalita, né? Mas, pensa se a gente tá num shopping, né? O que você quer fazer? Você quer que a gente saia, né? Ou a gente precisa fazer tal coisa e depois a gente vai, entende? Então a ideia é acolher, não deixar de acolher. Não significa que tem que fazer tudo para criança, não significa que tem que fazer tudo pro adulto que também tá ali em birra, né? Tem adulto que faz birra. Significa que tem que acolher o sentimento. Ninguém tá pedindo mais do que isso. Então, exemplo prático, se o bebê caiu e assustou, em vez de dizer não foi nada, dá para dizer, você caiu, machucou, eu tô aqui. Isso ensina que o mundo é seguro e previsível, tá? Que se tem alguém, uma coisa ruim tá acontecendo, vai ter alguém ali para dizer para você, para perguntar para você se tá tudo bem, se você precisa de ajuda, e não para dizer, ó, se vira. Outro autor, o Piaget, que é bastante utilizado na educação, ele fala ali da fase sensório-motor, a criança está experimentando o mundo, né? O bebê pensa com o corpo, ele aprende explorando, sentindo, repetindo, ele vai formando os primeiros conceitos mentais como causa e efeito. A criança joga o brinquedo, não é porque ela tá te zoando. Ela tá experimentando o mundo, ela é um pequeno cientista. Ela não tem ainda formado o repertório e a regulação para dizer isso quebra, isso não quebra. Por isso que muitas teorias falam que de 0 a 2 anos, que a criança não internaliza regras, para você deixar um ambiente seguro para a criança. Por quê? Porque ela vai experimentar esse ambiente, se for perigoso, né, pode oferecer risco para a criança. Então ali, o que observar? Se ela vai jogar o brinquedo várias vezes, ela está testando ali, né? Se ela puxa, abre, fecha e fica nessa, né? Puxa, abre, fecha. O que fazer? Oferecer objetos variados para a criança e seguros para brincar. E permita que a criança repita sem interromper. Porque ela está criando ali, toda vez que eu faço isso, isso acontece. Toda vez que eu faço isso, isso acontece. Isso é uma experimentação. O que não fazer? Dizer, já brincou com isso, pega outro. Deixa a criança explorar, deixa a criança explorar. Porque às vezes a gente, na ânsia de ficar oferecendo brinquedo, apresentando coisa, a gente, de querer participar também, né? Tem momentos para isso, né? Que a gente... Agora, importante que a criança tenha esse tempo para ela experimentar. E ficar tirando o brinquedo o tempo todo, né? A criança tá brincando, você tira o brinquedo e dá outro, deixa a criança explorar ali. Hoje a gente tem falado muito do ócio, né? Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Exemplo, o bebê joga a colher no chão 5 vezes. Em vez de se irritar, pensa, por que ele está fazendo isso? Né? Ele está testando o mundo. Diga, você está vendo que ela sempre cai. Isso é ciência na prática, gente. Né? Claro, você não vai, a criança está com um copo, a criança está, né? Então tem coisas que... O que é interessante o adulto saber é que a criança não pensa aquilo que o adulto pensa. Para você é absurdo jogar a colher no chão 5 vezes. Agora, qual é a função disso na cabeça da criança? O que a criança está explorando com essa tentativa, né, de jogar ou não a colher? Então, a teoria vai dizer que a criança está experimentando o mundo, identificando regras, né? Por isso que a gente fala que o bebê é um pequeno cientista. Gente, a gente pega essa teoria resumidamente, né? Então a gente aprofunda ela, vai ter muitas dúvidas, claro, vai ter muitas críticas que a gente vai fazer, mas é minimamente aquilo que a gente pode conhecer sobre cada teoria. O Vygotsky, ele fala da zona de desenvolvimento proximal, que é bem interessante pensar que a criança aprende com o outro. Né? Então quem tem mais de um filho, ou quem tem criança que convive com o vizinho, ou quem tem criança que vai na escola pequenininho, percebe nisso, né? Que a imitação, uma atenção compartilhada e uma tentativa de fazer igual. A criança, ela tem interesse em interagir, em repetir, tá? E o que a teoria tá falando é que assim, tem o que a criança sabe, tem o que a criança não sabe e tem o que a criança pode aprender com a ajuda de alguém, tá? Então é isso, nessa zona de desenvolvimento proximal que é interessante de ter alguém que sabe mais a ponto de poder promover esse aprendizado da criança, tá? Então, o que fazer? Narre o que está acontecendo. Gente, é muito interessante, muitas teorias falam sobre isso, para você dizer pro bebê, e agora, até por respeito, né? Agora eu vou trocar tua fralda, né? Agora a gente vai trocar de roupa. Narrar o que está acontecendo,
né? E apoie as descobertas sem controlar. O que não fazer? Não fazer tudo pela criança, deixar a criança explorar, né? De acordo com a teoria, e tratar como se ela não entendesse nada. Não dá para tratar a criança como se ela não entendesse, porque ela tá aprendendo, ela tá absorvendo. Exemplo, seu filho tenta abrir uma tampa. Em vez de abrir você mesmo, mostra devagar, olha, ela gira assim. Então a criança vai aprendendo o que a criança não sabe, o que a criança quer aprender e aquilo que eu posso ensinar para a criança, né? Então eu sou quase que uma escadinha que vai à zona de desenvolvimento proximal, eu sou uma escadinha que vai promover esse aprendizado para a criança. Ela aprende com você, não pela imposição, mas pela troca. Estamos na metade. Winnicott, mãe suficientemente boa, compreende que o bebê precisa de acolhimento e constância emocional para desenvolver o verdadeiro eu. Não é perfeição, não existe mãe perfeita, existe a mãe que está ali presente, né? A presença afetiva suficiente. Observar como o bebê reage quando você some e volta, se ele se acalma no colo ou com o tom da sua voz. O que fazer? Tem que estar disponível emocionalmente. Contenha, abrace, nomeie as emoções. Eu tô aqui, né? Eu tô vendo que você tá assim. O que tá acontecendo? Eu tô aqui. Isso que você tá sentindo é isso, né? Quando acontece da gente cair, dói, né? Então é nomear as emoções. O que não fazer? Não evitar a frustração a qualquer custo, porque a criança tem que aprender. E não dá para ser indiferente nem ausente. Isso a gente, enquanto ser humano, né? A gente aprende. Vou trazer mais o Winnicott aqui para nós. A criança tem uma crise de choro. Ao invés de dizer, para com isso, diga, eu sei que você tá bravo. Eu tô aqui com você. Isso dá segurança para ele existir com os seus sentimentos. Nós fomos da geração que engoliu o choro. Então, pode ser que a gente não sabia o que fazer com isso. Pode ser que daí o adulto não sabe o que fazer com a angústia, com a tristeza e só coloca num buraquinho e depois vira sintoma. Então a ideia é o que a gente faz com o sentimento, né? Ensinar a criança a dar nome para os sentimentos, ensinar o que fazer quando ela sente qualquer coisa, que é normal sentir ansiedade, que é normal sentir vergonha. Eu entendo que você se sente assim nesse momento, o que a gente pode fazer, tá? É ensinar caminho, gente. O adulto tá ali como, eu imagino como um banho-maria ali, né? O adulto tá ali para mostrar o que pode ser feito. Ah, aconteceu isso. O que eu sinto quando isso acontece? O que eu posso fazer? Quando a criança é bem pequena, a gente tem que dizer, né? Não dá para dar muita opção, porque a criança é criança. Quando a criança já tá com desenvolvimento, a gente vai falar das outras fases aí, 7, 8, 9, a gente já pode, a criança já pode intuir, a criança já consegue intuir, e daí a gente pode também fazer esse caminho junto com a criança. Tem uma outra teoria que é a teoria maturacional do Gessel. Cada criança tem um ritmo natural para sentar, para andar, falar. O corpo sabe a hora certa. Claro, gente, existem desenvolvimentos que são biológicos para todo mundo, mas existe também uma questão de contexto, né? Crianças da pandemia tiveram outros contextos, né? Então, claro, tem ambientes que promovem mais ou menos desenvolvimento, tá? Então, o que é importante observar? O interesse espontâneo da criança, em observar, em gatinhar, em falar ou em fazer alguma coisa. O que fazer? Estimular com liberdade, sem pressa, e confiar no tempo do bebê, no caso aqui, né? O que não fazer? Nunca comparar com outras crianças, porque crianças têm estímulos diferentes, exemplos diferentes, contextos diferentes, né? E não forçar movimentos, como andar com o apoio antes do tempo. Exemplo, seu filho ainda não anda, mas ele engatinha bem. Em vez de dizer, fulano já andava com essa idade, pensa, ele vai andar quando ele estiver pronto. Meu papel é dar segurança. Quem tem mais de um filho percebe bastante isso. E tem criança que fala mais rápido, tem criança que anda mais rápido. E é bom estar sempre atento, né? Porque a gente tem muita informação. Mas a gente sabe, geralmente o cuidador que está ali acompanhando que está presente, ele sabe. Ele acompanha esse desenvolvimento e às vezes ele percebe o que está ou não ali dentro do que a gente poderia chamar de uma normalidade. Tem o Pickler, movimento livre, que ele fala que o bebê desenvolve autonomia corporal se ele puder se mover livremente. Gente, tem que promover
ambiente para essa criança. Ah, meu filho não gosta de jogar futebol. Teu filho tem bola? Né? Tipo, meu filho não gosta de quebra-cabeça. Ele já ganhou um quebra-cabeça? Você já montou um quebra-cabeça com ele, né? Claro, tô falando de bebê, mas pensa nessa reflexão, né? Então, pensar como ele se move, como ele rola, o que ele tenta alcançar, deixar o bebê brincar no chão, deixar ele explorar com segurança, não interromper, o que não fazer? Se posicionar o bebê antes do tempo, em pé ou sentado, não ficar ajustando o corpo dele o tempo todo, deixar ele tentar fazer isso. Então, o bebê não tá sentando sozinho ainda, em vez de colocar ele nas almofadas, deixa ele rolar, deixa ele de bruxo, deixa ele tentar, né? E ele vai sozinho conquistando. Então, a questão são muitas as teorias. Eu trouxe aqui pra gente dar uma geral, mais ou menos, no que os autores falam. Em curso específico, eu trabalho as teorias de maneira mais teórica, né, fundamentada. Aqui é para quem tiver interesse em conhecer e pode aprofundar, pode pesquisar livros, né, dos autores, pode buscar vídeos específicos dos autores, né? E a ideia é pensar que o bebê se desenvolve, a criança se desenvolve a partir da observação, a partir da experimentação, que ela tem que ter oportunidade de experimentar. E que o adulto está à volta dessa criança dando nome, dando significado, dando oportunidade. Isso é bom, isso é legal, isso é triste, isso é desejável. O que nós podemos fazer? Qual é o caminho? Então é um adulto que vai dando nome, vai dando significado. Então você está assistindo essa criança, você está dando oportunidade dela se desenvolver e você está dando rótulo para aquilo que ela está vivendo, né? Então muitas vezes o adulto rotula, de maneira correta ou não, mas ele rotula aquilo que está acontecendo e a criança vai internalizando e carregando isso para a vida dela. No próximo vídeo a gente vai trabalhar algumas reflexões daquilo que está um pouco na moda, né? Daquilo da alimentação, da disciplina positiva, tá? E acompanhe aqui o vídeo, quem gostou, comenta, se for na plataforma, curte e conheça também em breve nossos cursos do Hotmart. Grande abraço, até a próxima!